O mercado do boi gordo reagiu hoje, sexta-feira. A arroba em São Paulo subiu R$ 1 e fechou a semana no azul. Os frigoríficos estão com escalas de abate apertadas. E a qualidade das pastagens está permitindo que o pecuarista segure os animais e force preços mais altos. Mas antes de comemorar, você precisa saber de 3 alertas que explodiram nas últimas horas. E os 3 vão mexer com o seu bolso. Uma onda de calor extremo com temperaturas de até 40 graus vai fritar o Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil na última semana de janeiro. Os Estados Unidos ameaçaram o Iraque com sanções pesadas por influência iraniana. E o petróleo disparou quase 3%. E tem mais. Quadrilhas especializadas estão roubando máquinas agrícolas no país inteiro. Inscreva-se no Agro Radar Brasil agora e deixe seu like. A arroba do boi gordo registrou valorização de R$ 1 no fechamento de hoje, sexta-feira, no estado de São Paulo. E a razão é clara. Os frigoríficos estão enfrentando escalas de abate apertadas. Isso gera pressão compradora para garantir o funcionamento das unidades na próxima semana. E do lado do pecuarista, a qualidade das pastagens tem sido uma aliada. Ele consegue segurar os animais. E quando não há urgência na venda, o produtor força cotações mais altas. A movimentação de preços não está acontecendo só em São Paulo. As praças vizinhas também estão tentando acompanhar a valorização paulista. Porque se não acompanharem, perdem gado. O produtor manda o boi para onde paga melhor. É lógica de mercado. E isso está criando um diferencial de base entre as regiões. Quem está pagando melhor está garantindo volume. Quem está segurando o preço está perdendo fornecedor. Agora vem o dado que mostra a força do setor. O Brasil encerrou 2025 com o maior desempenho de sua história nas exportações de carne bovina. Os embarques somaram 3.853 milhões de toneladas. Crescimento de 20,7% em relação a 2024. E a receita avançou praticamente 40%, para 18,365 bilhões de dólares. São dados da SECEX compilados pela Abrafrigo, Associação Brasileira dos Frigoríficos. É recorde histórico. Mais do que um recorde pontual, o resultado sinaliza mudança de patamar do setor. A carne bovina deixou de ser apenas uma commodity exportada em volume para mercados menos exigentes. Agora, é fonte relevante de geração de divisas, atendendo os mais exigentes e sofisticados mercados do mundo. Em 2025, a carne bovina foi o segundo produto mais importante da pauta de exportações agropecuárias, e o quarto da pauta geral, atrás apenas de petróleo, soja e minério de ferro. O avanço expressivo do faturamento em 2025 refletiu uma combinação rara: aumento consistente de volume aliado à valorização dos preços médios ao longo do ano. A carne bovina in natura, que representou 90% das exportações do setor, teve crescimento de 42,3% em relação a 2024, alcançando 16,59 bilhões de dólares, com volume de 3.083 milhões de toneladas embarcadas. Crescimento de 21,12%. É resultado extraordinário. O Brasil exportou carne bovina para 177 destinos. Isso reforça uma estratégia de diversificação que busca ampliar oportunidades e reduzir riscos. Mas ainda há elevada dependência de mercados-chave. A China respondeu por 48,2% das exportações do setor, com 8.845 bilhões de dólares. Crescimento de 47,75% em relação a 2024. Quando se considera apenas carne in natura, a participação chinesa foi de 53,3% das receitas e 53,5% do volume embarcado. Os Estados Unidos foram o segundo maior destino, com 11,24% de participação. Geraram 2.064 bilhões de dólares em receitas cambiais. Crescimento de 25,9% em relação a 2024. E isso apesar das tarifas adicionais do governo norte-americano que impactaram o setor de agosto a outubro do ano passado. Para 2026, espera-se que as vendas para os Estados Unidos mantenham crescimento firme, enquanto o déficit de produção e os preços da carne bovina estiverem elevados lá. Um dos melhores desempenhos de 2025 veio da União Europeia. As exportações cresceram 76,5% para 1.049 bilhão de dólares em valores, e 57% para 128 mil toneladas em volume. Apenas as vendas de carne in natura para o bloco europeu cresceram 89%, para 906,9 milhões de dólares, com valores médios de exportação de 8.439 dólares por tonelada. Isso mostra a qualidade e agregação de valor. O Brasil está vendendo carne premium.
Mas aqui está o looping que conecta tudo. O Brasil bateu recorde de exportação. A arroba subiu hoje. E a demanda chinesa continua firme. Mas a China impôs salvaguardas comerciais, que limitam as importações de carne bovina do Brasil a 1,1 milhão de toneladas livres de tarifa. Qualquer volume acima disso paga tarifa extra de 55%. E 2026 será desafiador por causa de disputas geopolíticas e guerras comerciais. E é aí que entra a segunda bomba. Os Estados Unidos ameaçaram políticos de alto escalão do Iraque com sanções direcionadas ao Estado iraquiano, caso grupos armados apoiados pelo Irã sejam incluídos no próximo governo. As sanções podem incluir a fonte crítica de receita petrolífera canalizada através do Federal Reserve de Nova York. É a campanha do presidente Donald Trump para conter a influência de grupos ligados ao Irã no Iraque. E isso mexe com o mercado de petróleo. O alerta dos Estados Unidos foi transmitido repetidamente nos últimos 2 meses por Joshua Harris, encarregado de negócios do Suez Canal, em Bagdá, em conversas com autoridades iraquianas e líderes xiitas influentes, incluindo chefes de grupos ligados ao Irã. Trump assumiu o cargo há 1 ano e tem agido para enfraquecer o governo iraniano, inclusive através do vizinho Iraque. E o mercado de petróleo está reagindo. O Irã considera o Iraque vital para manter a economia funcionando em meio às sanções. E há muito tempo utiliza o sistema bancário de Bagdá para contornar restrições. Sucessivas administrações norte-americanas têm buscado interromper esse fluxo de dólares, impondo sanções a mais de uma dezena de bancos iraquianos nos últimos anos. Mas os Estados Unidos jamais restringiram o fluxo de dólares do Fed de Nova York para o Banco Central do Iraque. Até agora. Trump bombardeou o programa nuclear do Irã em junho do ano passado e ameaçou intervir militarmente no país de novo durante os protestos da semana passada. E com as ameaças de sanções ao Iraque, o mercado está precificando o risco geopolítico. O petróleo subiu quase 3%. E isso vai mexer com o preço do diesel. E quando o diesel sobe, o frete sobe. E quando o frete sobe, o custo de produção sobe. E quem paga essa conta é o produtor. Vou traduzir o que isso significa na prática. Se o petróleo continuar subindo por tensão geopolítica no Oriente Médio, o diesel vai ficar mais caro no Brasil. O frete vai subir. E o custo de escoamento da safra vai aumentar. A arroba do boi subiu R$ 1 hoje. Mas se o diesel subir 10 ou 15 centavos nos próximos dias, parte dessa alta é corroída pelo custo operacional. É efeito cascata. E o produtor fica espremido no meio. Agora vem a terceira bomba. E essa ataca a produtividade. Uma onda de calor extremo vai atingir o sul do Brasil e o Mato Grosso do Sul na última semana de janeiro. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência de calor persistente se intensifica a partir deste sábado, com os dias seguintes registrando máximas significativamente acima da média histórica. E estamos falando de temperaturas de até 40 graus. O cenário é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que dificulta a formação de nuvens e inibe a ocorrência de chuvas em boa parte da região sul e do centro-oeste. Com o predomínio do tempo seco e ensolarado, o aquecimento atmosférico ganha força, ampliando o desconforto térmico e elevando o risco de impactos no campo e na saúde da população. E o impacto no campo pode ser brutal. As projeções do INMET indicam que o calor será mais intenso entre os dias 24 e 28 de janeiro. No Rio Grande do Sul, os termômetros podem ultrapassar 38 graus em municípios do oeste, como Uruguaiana, São Borja e Alegrete. Para efeito de comparação, a média máxima para janeiro nessa região varia entre 31 e 33 graus. Ou seja, os valores previstos representam um desvio de até 6 graus. É onda de calor extremo. Em Santa Catarina, a elevação também será notável, especialmente na faixa centro-oeste do estado. Chapecó, São Miguel do Oeste e Iporã do Oeste devem registrar máximas entre 35 e 36 graus. Nessas áreas, a média histórica é de aproximadamente 30 graus, o que representa um aumento de 5 a 6 graus por pelo menos 4 dias seguidos. E isso não é normal, é excepcional, e gera estresse nas plantas. O Paraná acompanhará o padrão observado nos estados vizinhos, com calor mais acentuado no oeste. Cidades como Cascavel, Guarapuava e Pato Branco estão entre as mais expostas, podendo atingir temperaturas entre 34 e 36 graus, até 5 graus acima do normal para o mês de janeiro.
E no centro-oeste, o Mato Grosso do Sul também enfrentará um aumento expressivo das temperaturas. Os termômetros podem atingir 39 graus em áreas do oeste do estado, como Dourados, Ponta Porã e Corumbá. O desvio em relação à média histórica, que gira entre 30 e 31 graus, pode chegar a 8 graus. É recorde local. E o prolongamento de períodos de calor intenso representa um fator de risco para a produção agropecuária. O estresse térmico pode comprometer o desempenho de animais e plantas, aumentar o consumo de água em sistemas de irrigação e elevar a chance de incêndios em áreas de vegetação. E tem outro risco direto para a soja. A soja está em fase de enchimento de grãos em várias regiões. E temperaturas acima de 35 graus durante o dia, especialmente se combinadas com baixa umidade do ar, podem acelerar a maturação forçada e reduzir o peso final dos grãos. Isso impacta diretamente a produtividade e pode corroer parte do potencial produtivo que estava desenhado até agora. É risco climático concreto e vai acontecer nos próximos dias, entre sábado e quarta-feira da semana que vem. Agora vem a quarta bomba, e essa é sobre segurança. Roubos e furtos de maquinários agrícolas são crimes pouco falados, mas afetam em grande escala o produtor rural, gerando prejuízos milionários. As máquinas agrícolas podem facilmente ultrapassar 6 dígitos em valor e são descaracterizadas após o furto, com remoção de placas, adesivos e qualquer identificação. Algumas vezes são revendidas em outros estados e raramente trafegam em rodovias. Tarcísio Rodrigues, empresário de Cariacica, é uma das pessoas que sofreram com a ação criminosa. O último roubo ocorreu em abril deste ano, no feriado de Tiradentes. E o prejuízo foi de R$ 400 mil. Ele ficou 2 meses esperando o seguro resolver. E ainda assim, o seguro ressarciu um valor inferior. Tarcísio afirmou que os criminosos agem sempre no fim de semana durante a madrugada. E ele tem buscado redobrar os cuidados. Para ajudar no combate ao crescimento dos crimes, a ABIRP, Associação Brasileira de Identificação e Rastreabilidade de Partes e Peças de Veículos, Máquinas e Equipamentos, relançou o aplicativo CINID, que permite aos proprietários de veículos e máquinas de alto valor acessar dados detalhados da frota e identificar roubos e furtos. A ferramenta está disponível para Android e iOS e supre a falta de um registro público nacional para esses bens. Simval Pereira, presidente da ABIRP e perito em identificação veicular, explicou que as informações são inseridas no app a partir da marcação das peças dos veículos. Cada item recebe uma identificação por código, com QR Code e nanopartículas de forma única e rastreável, através do procedimento chamado vacina. Após isso, inserem no aplicativo todas as informações técnicas, para possibilitar que, mesmo que o veículo seja desmontado, as partes possam ser reconhecidas. O aplicativo oferece uma funcionalidade que permite ao proprietário delimitar a área de circulação de suas máquinas. Assim, caso o equipamento seja localizado fora da região autorizada, as autoridades podem realizar a apreensão de forma mais ágil. Simval Pereira explicou. O objetivo é que a plataforma seja um elo forte entre proprietário de máquinas, forças policiais e sociedade, para enfrentar tais crimes. E o app traz essa cerca geográfica de trabalho. As gravações inseridas podem chegar até 200 novos sinais identificadores das peças, justamente para garantir que nenhuma parte fique sem ser registrada. O objetivo é reforçar a identificação em veículos como tratores da linha agrícola, retroescavadeiras, patrolas, escavadeiras hidráulicas e rolo compactador, que costumam ser usados em estradas, e se tornam alvos mais fáceis de criminosos. O aplicativo conta também com botão de pânico para acionar quando houver roubos. Aqui está o looping que fecha tudo. A arroba do boi subiu R$ 1 hoje. O Brasil bateu recorde de exportação de carne bovina em 2025, mas os Estados Unidos ameaçaram sanções ao Iraque. E o petróleo disparou quase 3%. Isso vai encarecer diesel e frete. Uma onda de calor de até 40 graus vai atingir o sul e o centro-oeste na última semana de janeiro. E pode comprometer o enchimento de grãos da soja. E quadrilhas especializadas estão roubando máquinas agrícolas no país inteiro. Eu quero saber de você. Você acha que a alta do boi compensa o aumento que vem por aí no diesel e no frete? Você está preparado para a onda de calor extremo que começa amanhã? Você já tomou medidas de segurança para proteger suas máquinas contra roubo? Deixa nos comentários sua opinião e sua região. Vamos trocar informação e construir essa discussão juntos. O que fica absolutamente claro é que hoje, sexta-feira, traz sinais contraditórios para o produtor rural brasileiro.
A arroba subiu. As exportações bateram recorde. Mas o petróleo disparou. O calor extremo vai fritar o campo. E os criminosos estão atacando máquinas agrícolas sem parar. O produtor precisa estar atento a todas essas variáveis, porque todas elas impactam a rentabilidade. E todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Se você chegou até aqui, inscreve no AgroRadar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. A arroba reagiu. Mas o diesel vai subir, o calor vai apertar, e os ladrões não param. Quem tem informação de qualidade, toma decisões melhores. Gestão profissional ou saída do mercado. Essa é a escolha de 2026. Até a próxima análise.